E aí, galera, tudo bom com vocês? Vamos então hoje para mais uma aula de biologia, mais especificamente dentro da ecologia, onde nós vamos aprender sobre dois conceitos ecológicos que são fundamentais dentro dessa temática, então dentro da ecologia, né? Bora lá então aprender mais sobre esses dois conceitos. O primeiro deles é o hábitat, que pode ser considerado o local ou ambiente físico que uma espécie vive ou pode ser encontrada. Vamos então a dois exemplos. O urso panda, que vive nas florestas de bambu em áreas montanhosas da China, e o urso polar, que vive nas áreas frias do Ártico. Ou seja, cada um é encontrado em um local específico, tendo então hábitats diferentes. Quando uma espécie não é mais encontrada em seu hábitat natural em nenhum lugar do mundo, ela pode ser considerada extinta na natureza. Um exemplo de espécie que se encontra nessa situação no Brasil, de acordo com dados do ICMBio, é a ararinha azul. Entretanto, há um projeto para que elas possam tentar se restabelecer na natureza. Outro conceito é o de nicho ecológico. Ele é a função ou papel ecológico de uma espécie em seu hábitat, ou seja, seu modo de vida no geral, o que inclui, por exemplo, os alimentos que serão consumidos, as condições de reprodução, os tipos de abrigo e as estratégias de sobrevivência. Então, se as espécies ocuparem o mesmo hábitat e tiverem nichos ecológicos diferentes, elas poderão conviver, pois não irão competir. Por exemplo, no clássico da Disney, O Rei Leão, o Zazu, que é um pássaro, e o Simba, que é um leão, ocupam o mesmo hábitat, mas têm nichos ecológicos diferentes. Enquanto o Zazu irá se alimentar de frutas e insetos, o Simba irá se alimentar de zebras e gnus. Mas, se as espécies ocuparem o mesmo hábitat e tiverem nichos ecológicos similares, elas não irão conviver, pois irão competir. Continuando no exemplo, no caso dos leões e das hienas, eles também ocupavam o mesmo hábitat, mas tinham nichos ecológicos similares, pois ambos se alimentavam de zebras e gnus. Isso é chamado de sobreposição de nicho. Isso é constatado pelo princípio de Gauss, ou também chamado de princípio da exclusão competitiva. Gauss realizou dois experimentos. No primeiro, colocou duas espécies de paramécio, que é um tipo de protozoário, em um tubo de cultivo e forneceu a mesma quantidade de alimento. Após alguns dias, ele notou que havia intensa competição entre elas, já que estavam no mesmo hábitat, o tubo de cultivo, e tinham nichos ecológicos similares. Ambas tinham a mesma alimentação e ocupavam a mesma posição na superfície do tubo de ensaio. Com isso, uma população de paramécios aumentou e se manteve, enquanto a outra teve seu declínio e foi eliminada. Já no segundo experimento, Gauss, em outro tubo de cultivo, com as mesmas condições e recursos, utilizou uma das espécies de paramécio do primeiro experimento e trocou a segunda. Após alguns dias, ele notou que não houve competição entre elas, pois tinham o mesmo hábitat, mas nichos ecológicos diferentes. Ainda que se alimentassem das mesmas bactérias, elas se mantinham em regiões diferentes do tubo de cultivo. Enquanto uma ficava livre na superfície, a outra ficava nas paredes mais próxima ao fundo. Isso foi o suficiente para que não houvesse intensa competição entre elas, permitindo então o crescimento e a sobrevivência das duas populações. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. O link para baixar a apresentação está na descrição do vídeo, caso vocês queiram guardar aí para estudar. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal para acompanhar todos os vídeos. Bons estudos e até a próxima!